O inferno está sendo abarrotado de pessoas. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. Mas nós precisamos ouvir o clamor. Pessoas indo para passar a eternidade no lago de fogo, porque não ouviram falar de Jesus. Que esse toque fique gravado na nossa mente e no nosso coração, e que possa diminuir por causa da nossa colaboração com o Evangelho. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Meu nome é Francisco e meu apelido é Kiko. Eu não gosto que me chamem de Francisco e nem de pastor. Eu não sou pastor, sou um apóstolo missionário. Não desses que estão por aí hoje, mas aquele que vai, que é enviado. E em um retiro, dia 20 de fevereiro de 1985, eu era funcionário do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, já extinto, era administrador, eu tinha 2 casas, moto, carro, e eu fui num retiro por causa de uma garota. Não tem nenhum jovem aqui com essa intenção, né? Olha lá. Estamos de olho no céu. Mas quem sabe, né? Deus dê a esposa, o marido. E naquele retiro foi pregado sobre os dons espirituais. Eu era alcoólatra, cigarro, drogas. E eu estava no retiro com um maço de cigarro no bolso. E eu ouvi falar desse Deus poderoso, dos dons. E eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu fiz faculdade em Campinas de propaganda e publicidade. E eu tinha no meu quarto uma pirâmide. E eu pus o meu colchão lá dentro e eu só tomava água energizada. E eu estava num alto astral. Só que tudo isso aí é tudo mentira. Isso aí passa e o coração fica vazio e piora cada vez mais. E eu queria morrer, porque havia um vazio muito grande. E naquela madrugada, quarta-feira de cinza, eu estava sozinho num quarto, era uma fazenda, e eu falei para Jesus, falei para Deus. Ninguém falou para mim que eu tinha que entregar a vida, essa coisa toda, né? De orar aceitando Jesus. Eu estava sozinho ali, eu acendi um cigarro. E eu fiz uma oração assim, falei, Jesus, se é verdade, tudo isso que estão falando, eu quero pedir para o Senhor tirar o vício das drogas e o vício do álcool. E Ele ouviu minha oração. Nunca mais. E na quarta-feira, então, à noite, eu voltei para a minha cidade, no interior de São Paulo, e peguei minha Bíblia e entrei pela primeira vez na igreja dos crentes. Cara, eu me senti um extraterrestre. Era conhecido, cidade pequena, como o maior maconheiro, nunca fui, mas a fama. A hora que eu entrei lá, todo mundo olhou assim para mim. Sentei ali e nunca mais saí dos caminhos santos. E nós fomos para Moçambique, ficamos ali 3 anos e 8 meses trabalhando com o povo Macua, norte de Moçambique, maior tribo animista não alcançada pelo Evangelho. E se der tempo a gente vai compartilhando mais algumas coisas. Aí retornamos, assumimos novamente a igreja, e só que não conseguimos mais ficar em Curitiba. Por quê? Lá em Moçambique o culto demorava 5 horas, 6 horas, né? Uma frase de um cântico a gente ficava meia hora, 1 hora, e dançando, e levantava aquele poeirão, e era uma bênção. Irmãos que andavam 40 quilômetros para chegar no lugar da reunião, sem ter comido nada, e eles falavam assim, melhor lugar para estar é junto com os irmãos. Aquele louvor, aquela adoração. Daí eu volto, chegando lá em Curitiba, os irmãos,
O irmão veio na reunião, é que ameaçou chover. O cara tem carro, né? Reclamando, barriga cheia, ai, a vida. Então nós temos uma chácara que fica a 25 quilômetros de Curitiba e tem uma favela grande ali próximo à chácara e nós começamos a fazer um trabalho evangelizando e as pessoas começaram a se converter e então nós mudamos para a chácara. Hoje moramos nessa chácara e em 2005 começamos a escola de missões.